Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Mais um dia com vocês compartilhando o pão, a fim de trazer edificação para a nossa fé, para que nós possamos voltar os olhos para o que realmente importa. Hoje, o versículo para a nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23. Quero ler com vocês o versículo 16. Diz assim: Que a aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem que não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma dura crítica do nosso mestre. Nós precisamos compreender que o nosso mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. E crê nisso com todo o coração, para que nós venhamos a acertar nas nossas atitudes, a fim de que elas tragam para nós realização e de que elas tragam para nós também força para vencer, para que possamos continuar na missão daquilo que realmente importa. Irmão, irmã, você quer uma obra que realmente importa? Olhe para você, olhe no espelho. Você é uma obra maravilhosa do Senhor, uma obra maravilhosa do Deus, e está em construção. E para isso nós precisamos nos atentar a essas verdades aqui que o próprio Senhor Jesus está falando aos fariseus, que eram líderes religiosos. Estava chamando eles de guias cegos, irmãos. Então nós cremos que precisamos de um guia para que nós venhamos a fazer a coisa certa, que enxerga, que mostra para nós. A palavra diz em Salmo 119, versículo 105, que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus diz em João 9,5: Eu sou a luz do mundo. Somente Ele pode trazer a revelação completa. Por que eu falo isso, irmãos? Eu sei que essa palavra ela fala justamente sobre a questão das sinagogas e das ofertas do templo, mas tudo que estava no Antigo Testamento se referia àquilo que há de vir. Paulo vai dizer que o Espírito, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e nós devemos trazer de uma maneira espiritual essa palavra. O templo se refere a nós. Estevão, em sua pregação em Atos 7,59, fala que Deus não habita em templo de mãos humanas. Então, o verdadeiro templo que importa somos nós. E o ouro desse templo que eles estavam falando aqui, da oferta, que fazia parte do culto, fala daquilo que é a capacidade do homem produzir. Os fariseus julgavam muito mais aquilo que o homem produzia do que o próprio homem. E o Senhor Jesus estava estabelecendo prioridades. Por quê? Porque eles julgavam alguns juramentos, e um juramento é uma promessa solene mais importante que as outras. Alguns compromissos mais importantes que as outras. E para Deus o mais importante somos nós, mas para isso nós precisamos estabelecer prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus não questionou a questão das ofertas, não disse hora nenhuma com relação a dízimos, não. Ele só estabeleceu prioridades para que o homem tivesse a plena capacidade de prestar um culto inteiro ao Senhor, se entregar inteiramente. Então muitas vezes nós vamos ter que nos voltar os nossos olhos a nós, e não podemos dar ouvido a quem está cego, irmão. Não podemos dar ouvido a quem não enxerga essa realidade. Por isso que eu perguntei no começo da mensagem, irmão, você quer uma obra verdadeira? Você quer algo realmente que Deus quer fazer? É na sua vida, é na minha vida, na vida do irmão Alisson. Olha, ele vai dizer um pouco atrás que os fariseus não entravam no reino dos céus e ainda batiam a porta na cara para que outros não viessem entrar. Então nós precisamos parar de dar ouvidos às pessoas e voltar-se à palavra de Deus, ao que o Senhor estabeleceu para nós, para que nós venhamos a nos reconstruir. Sei que muitos aqui passaram por desertos, sei que muitos aqui passaram por momentos difíceis, a qual se depararam com uma triste realidade que não teria a capacidade por si só de revertê-la. Mas o que Deus está falando que através dessa palavra, que se você voltar os olhos para o que realmente importa, que é justamente buscar Ele, para que junto com Ele você venha reconstruir a sua vida, Ele pode sim restituir.
Ele pode sim, sabe, reconstruir o templo e colocar muito ouro no templo e colocar tudo aquilo que precisa para que o teu culto a Deus seja completo. E pensando nisso, eu quero deixar um versículo com você que está em Ageu, capítulo 2, versículo 9, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Vamos lá? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa vida. E primeiro, Pai, nós queremos pedir ao Senhor discernimento espiritual, para que nós venhamos a parar de dar ouvidos, Senhor, a todo fariseu que se encontra no nosso caminho, a toda a autoridade, mas que nos guia de maneira cega ao abismo, à morte, Pai. Para que nós coloquemos justamente a importância, o nosso coração, a nossa alma, Senhor, naquilo que realmente importa para o Senhor, para que nós venhamos, ó Deus, verdadeiramente, sabe, cumprir o Teu propósito, o Teu chamado, estabelecendo em nós uma reconstrução. Ajuda-nos, Senhor, nessa reconstrução, para que possamos sim, Senhor, prestar um culto completo para o Senhor, um culto com a mente, com o coração, com a alma e com toda a nossa força, amando o Senhor verdadeiramente, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro e nos deu todos os recursos e toda a provisão. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos hoje, em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.